Caríssimo diácono José Augusto, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a minha saudação a você que nos acompanha pela mídia. Como estamos no mês da Bíblia, eu gostaria de iniciar com uma curiosidade dos evangelhos, que é o segredo messiânico. Talvez você nunca tenha ouvido falar, nunca tenha escutado esta expressão. Mas quem estuda a Bíblia, com frequência escuta essa expressão e logo vai lembrar do evangelho escrito por Marcos, que foi o evangelho que acabamos de ouvir. O evangelho de Marcos, ele é caracterizado pelo segredo messiânico. O escrito evangélico é pontuado pela seguinte: quem é este? Então, com frequência no evangelho de Marcos aparece essa pergunta: quem é este? Aí continua mais alguma coisa, né? Referindo-se a Jesus. Marcos, ele quer dizer no seu evangelho que Jesus é o Messias. Só que ele não diz isso no começo. De princípio, ele não diz isso. Ele quer que os seus leitores possam ir descobrindo por meio da leitura, por meio das palavras, dos ensinamentos e das obras de Jesus, que ele é o Messias. Por isso temos no Evangelho de Marcos perguntas do tipo: quem é este a quem até o mar e os ventos obedecem? Quem é este que faz os surdos falarem, os mudos falarem, os coxos andarem? Quem é este que ensina com autoridade o ensinamento novo? Quem é este? É a pergunta que vai costurando o Evangelho de Marcos. E o texto evangélico de hoje, que nós acabamos de ouvir, é o coração do Evangelho de Marcos, porque aqui aparece a resposta com todas as letras. Responde à pergunta: quem é este? E a resposta é colocada na boca de São Pedro: tu és o Messias. E quando se fala de Messias, é bom lembrar que no tempo de Jesus existia duas mentalidades sobre o Messias. Um grupo dizia que o Messias seria um sacerdote muito sábio, que iria revelar as sagradas escrituras para o povo iria entender qual era a vontade de Deus e daí aconteceria a libertação, um mundo do jeito como Deus quer. Um outro grupo já esperava um Messias de cunho político, imaginava um Messias nos moldes do rei Davi, que por meio da política iria libertar o povo de Israel da dominação do Império Romano. Jesus, no entanto, não se identifica com nenhum desses grupos, com nenhuma dessas ideias messiânicas. Jesus se identifica, sim, com o servo sofredor que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura traz um relato que nos faz recordar a paixão de Cristo. O Messias, portanto, é servidor e sofredor. Muito bem. Jesus perguntou aos discípulos: no dizer do povo, quem sou eu? E depois Jesus perguntou para os discípulos: no dizer de vocês, quem sou eu? Jesus queria saber qual era a ideia de Messias que estava na cabeça dos seus discípulos depois de 3 anos de catequese. E note que São Pedro dá a resposta correta.
tu és o Messias. Como discípulo fiel, Pedro se deixa iluminar pelo Espírito de Deus e é capaz de perceber, pelos ensinamentos de Jesus, pelas obras que ele fez, que ele era o Messias. No entanto, meus amigos, depois disso, quando Jesus diz que vai ser entregue, que vai ser rejeitado, que vai sofrer, que vai morrer, aí São Pedro entra em crise, faz um nó na ideia, e ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. O que se passou na cabeça de Pedro? Seguramente na cabeça de Pedro passou o seguinte: meu Deus, que Messias é esse que vai sofrer? Não, Jesus, esse não é um bom negócio. Jesus é popular, sabe até fazer milagres, tem tudo para ser um Messias do jeito que o povo gosta, para nos libertar das garras do Império Romano, e agora diz que vai sofrer, que vai morrer. Parece que o sonho caiu. Não, a cruz de Jesus não era um bom negócio. Isso passou pela cabeça de Pedro. Não era um bom negócio nem para Jesus, nem pelas pretensões dos discípulos que até estavam discutindo entre si quem seria o maior, quem sentaria à sua esquerda ou à sua direita. O projeto de Jesus, desse jeito, falando de sofrimento, não era nada popular. Ao contrário, era muito exigente. Tomar a cruz cada dia para segui-lo. Não, São Pedro não gostou nada disso. Não gostou. Quando se é exigente com o povo, os aplausos cessam, as pessoas se afastam. No dizer de hoje, acabam-se as curtidas e acabam os seguidores. Por isso, Pedro achava que era melhor nos tirar essa ideia da cabeça. Por isso, o chama à parte e o repreende. Pedro precisava mudar sua mentalidade. E a coisa mais difícil para um homem ou uma mulher é mudar de mentalidade. Apesar dos 3 anos de catequese com Jesus, não entrava na cabeça de Pedro um Messias daquele jeito, um Messias servo e sofredor. Jesus o chama de Satanás, que no mundo bíblico significa aquele que se opõe ao projeto de Deus. Dito isso, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, e o nosso Jesus como é que é? O nosso Messias como é que é? Qual é a ideia de Jesus que está na nossa cabeça? É o Jesus dos evangelhos? Ou o Jesus das prateleiras do mercado religioso? Essa pergunta é importante. Quem é Jesus para mim? Porque da resposta que eu der a esta pergunta vai depender o jeito de eu praticar a religião. Dependendo da resposta que eu der a esta pergunta, eu serei um cristão apenas de rezas e novenas e promessas? Ou serei cristão praticante de boas obras? Capaz de amar a Deus, amando os irmãos na prática, no concreto, em suas necessidades. Ainda, qual é a imagem de Jesus, a ideia de Messias, que você percebe quando liga a televisão, quando acessa a internet, quando abre os seus grupos de WhatsApp? Qual a imagem de Messias que está por trás disso? É o Messias do Evangelho? É o Jesus do Evangelho?
Eu sei que posso chocar alguns de vocês, mas nem tudo que se fala de Jesus hoje está de acordo com o Evangelho, sobretudo no mundo da mídia. Tem muito comércio misturado em meio às pregações, programas religiosos e uma série de devocionismos que se inventa. Quando isso acontece, está claro que existe um jeito de pensar que é o jeito dos homens, para usar a expressão de Jesus quando criticou São Pedro. O teu jeito de pensar é o jeito dos homens, não é o jeito de Deus. Quando digo que nem tudo está de acordo com o Evangelho, é porque muitos apresentam a identidade de Jesus igual a de Pedro, depois que Jesus falou de cruz, de sofrimento. Pedro viu que a cruz não era um bom negócio para Jesus, para o projeto popular de Jesus. Hoje dizemos que isso não dá retorno de marketing. Por isso Pedro sugeriu que Jesus não tocasse em assuntos como adversidades, agressividades humanas, desprezo e até mesmo de cruz. Em vez disso, falasse coisas bonitas, voltasse a fazer milagres, porque é isso que atrai, é isso que o povo gosta. É este tipo de messianismo que rende popularidade e até mesmo muito dinheiro. É por isso que se diz por aí que a fé move montanhas de dinheiro. Basta olhar aí o mundo religioso, estou falando não só do nosso mundo católico, mas de todo o mundo religioso que a gente vê ao nosso redor. Existe um modo de perceber se algo vem de Deus ou vem dos homens. E hoje, na segunda leitura, temos um critério para perceber isso. Mesmo que muitos se deixam levar, um grande número de pessoas intui quando existem segundas intenções revestidas de religião. Quando se usa o nome de Jesus com segundas intenções. Na segunda leitura de hoje, temos um critério: as boas obras. É pelas obras que podemos perceber se aquilo que está sendo pregado é inspiração do Espírito de Deus. Jesus, em outra ocasião, falou que pelos frutos se conhece a árvore. São Tiago fala das boas obras. E essas boas obras são, sobretudo, obras de caridade, atitudes de fraternidade. E essas obras precisam ser de acordo com as intenções e as motivações cristãs. Por que estou falando isso? Porque você pode ver boas obras por aí, mas as intenções e as motivações podem ser políticas ou de outro interesse. Como no tempo de Jesus, é bom ficar de olho e sempre questionar. É bom internalizar de vez que a fé sem obras é morta. Foi o que ouvimos na segunda leitura de hoje, por meio do apóstolo São Tiago. É bom internalizar que fé não se discute, mas se testemunha com obras, principalmente com obras de caridade. E que essas obras, repito, precisam ser de acordo com as intenções e as motivações cristãs, em consonância com o Evangelho de Jesus, e não com o Jesus das prateleiras do mercado. Que o Senhor nos conceda a fé, a graça da fé com obras, hoje e sempre. Amém.